informações, em termos de experiências, e a doutora Isadora Cohen, que é secretária executiva da Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo. O doutor Paulo, como eu falei, estará fazendo uma apresentação mais detalhada. Iniciaremos as atividades com a fala da doutora Renata, depois, na sequência, a doutora Isadora, e no transcorrer serão abertas a questionamentos. O doutor Eduardo Tesseroli fará a mediação e a interação com a doutora Renata no primeiro período dela, e, na sequência, a gente vai fazendo os ajustes necessários. Então, passo a palavra para o Paulo Romano, para o doutor Paulo Romano, para fazer a apresentação da doutora Renata, e, na sequência, e já assumindo aí a presidência do ato, doutor Paulo, e a Renata, na sequência, já fazendo a fala dela. Por favor. Muito obrigado, presidente Herodes. Excelente tarde a todos. Só dando sequência, então, para não perdermos tempo, queria fazer a apresentação breve da doutora Renata Bueno, que nasceu em Brasília, foi eleita vereadora em Curitiba em 2008, onde cumpriu seu mandato até dezembro de 2012. Em 2013, se tornou a primeira deputada ítalo-brasileira, como mencionado, eleita com mais de 20 mil votos no parlamento italiano pela circunscrição aqui na América do Sul. É advogada, com especialização em Direitos Humanos pela Universidade de Pádua, mestrado e doutorado em Sistema Jurídico Romanístico, Unificação do Direito e Direito da Integração pela Universidade de Roma, Tor Vergata. No parlamento italiano, foi membro do Grupo Misto e também fez parte de 2 comissões de Relações Exteriores e Assuntos Comunitários, além da infância e da adolescência. Seu trabalho sempre foi voltado para a defesa dos ídolos brasileiros. Foi eleita pela Câmara dos Deputados italiana por unanimidade como secretária do Comitê Permanente para os Italianos no Mundo e promoção do sistema do país. Renata ainda foi membro do Comitê Permanente de Direitos Humanos e presidente do Intergrupo Parlamentar Itália-Brasil. Em 2021, foi convidada a fazer parte da Comissão de Direito Público Romano do Grupo de Trabalho de Jurisprudência em conjunto com o CEISAL, que é o Conselho Europeu de Investigações Sociais da América Latina. Em 2022, lançou seu primeiro livro, Ordem e Equilíbrio Global, o Pacto da Jurisdição Supranacional, e no mesmo ano concorreu às eleições italianas para o cargo de deputada do Parlamento Italiano. Mesmo não se elegendo, foi a ítalo-brasileira mais votada, com mais de 25 mil votos. Doutora Renata, obrigado pela presença e pela disponibilidade. A palavra está com a senhora. Obrigada, Paulo. Obrigada, Herodes, nosso presidente, a todos os membros da comissão. É um prazer muito grande participar aqui com vocês. Eu que estou um pouco longe, apesar de vir bastante a Curitiba, mas acabo exercendo já nos últimos anos a minha parte acadêmica e de advocacia muito mais aqui na Europa, Eu me formei no Brasil, me formei em Curitiba, mas já tem praticamente 20 anos que eu estou aqui na Itália, onde fiz a minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, enfim. E atuei também, atuei como vereadora em Curitiba, mas como parlamentar, política, muito mais aqui na Itália também. Então, as minhas referências hoje são muito mais italianas, O que eu acompanho no Brasil é pouco, eu acompanho muito mais pelo próprio grupo, da própria comissão, enfim, ali pelas nossas conversas e pelos nossos debates. Então, é um prazer muito legal estar aqui, trazendo, inclusive, um momento bastante caloroso aqui na Itália, porque nós temos aí uma série de novidades acontecendo. Uma delas é que já no período pós-pandêmico, lançaram vários programas pela União Europeia de financiar e de ajudar os países com dificuldade da crise econômica pós-pandêmica. E a Itália, tendo sido atingida mais fortemente aí de todos os países membros da Comunidade Europeia, realmente teve uma ajuda muito grande, mais ajudada, digamos assim, pela União Europeia em termos de recursos. Então, fala assim, no total, entre os 2 planos, que um é o PNRR, que é o Piano Nazionale di Ripresa e Resiliência, e o outro, que é o PNC, que é o Piano Nazionale Complementare, fala assim, mais de 100 bilhões de euros destinados para infraestruturas, enfim, e a renovação e a reforma de sistemas na Itália. Então, hoje tem todo esse plano acontecendo já há alguns meses, há praticamente um ano. Os primeiros começaram a sair já em dezembro de 2021, mas neste ano tivemos aí a antecipação das eleições. Aqui, sendo parlamentarismo, então a eleição pode acontecer de ser convocada antes do prazo. Isso aconteceu justamente pela dificuldade na distribuição desses recursos. Todo mundo quer participar e a maioria parlamentar não deu sustentação ao governo para que isso pudesse ir para frente. Então,
foram feitos alguns decretos, mas não foram confirmados pelo parlamento. Algumas coisas foram destinadas, outras não, aguardando justamente o novo governo que está sendo insediado esta semana. Hoje, inclusive, agora poucas horas atrás, foi a última parte, né, da aprovação do novo governo, que é a passagem pelo voto de confiança da maioria parlamentar no Senado. Então, agora, a partir de amanhã, digamos assim, estará pronto e pleno, com legitimidade, esse governo para poder dar andamento nessas questões, e foi uma eleição, inclusive, muito rápida, justamente para poder dar conta desses recursos vindo da União Europeia e também da lei de Bilancio, né, que seria a lei orçamentária aí no Brasil, que deve acontecer até dezembro. Então, tudo isso é justamente para poder organizar esses recursos. A Itália, vejam, já vinha passando por uma crise econômica, né? Já tinha tido uma contração de investimentos relacionados à infraestrutura, mais ou menos em 2018 nós temos aí em torno de 65 bi de investimentos no ano, e no ano passado, no ano, enfim, de 2021, chegou a 45 bilhões, né? Uma redução aí interessante, e que neste ano, vindo esses recursos da União Europeia, muitas obras vão ser retomadas e vão ser completadas, inclusive, não só pela crise pré-pandemia, mas pela crise que a própria pandemia trouxe, né? Agravando ainda mais o sistema aqui na Itália. Então, nós temos hoje uma situação bastante confortável, de bastante recursos chegando para a Itália, né? Falamos em torno de 100 bilhões, e é onde a gente sabe que parte disso vai vir para o sul da Itália, as regiões do sul, os estados do sul, justamente com focos aí nos portos, nos aeroportos e nas ferrovias. Ferrovias, por exemplo, existem já 4 linhas que já estão sendo implementadas, tem vários aspectos que eles já estão colocando, né, dentro desse plano, que é, por exemplo, a troca de vagões, colocar linhas rápidas, né, do trem rápido, eu não sei como é que chama isso no Brasil, enfim. E a gente precisa também contar que é muito foco agora nessas reformas também dos portos e dos aeroportos, isso é uma diretriz, inclusive, da União Europeia, que isso é condição para qualquer tipo de reforma e investimento desses recursos, é a questão da transição digital, ou seja, tudo que diz respeito à gestão dos sistemas, ao monitoramento dos sistemas, tudo vai ter que ser digitalizado. Faço um exemplo do sistema hídrico, né? Quando a gente tem aqui os grandes aquedutos na região de Roma, tudo isso vai ter que ser monitorado digitalmente para evitar perdas de água, para ver como é que está sendo distribuída a rede, tudo numa gestão muito mais digitalizada e modernizada. E também na questão da transição ecológica. Existe hoje na União Europeia uma meta, né, em 30 anos, enfim, com vários aspectos importantes, onde a questão da ecologia vai ter que ser respeitada dentro de tudo aquilo que está sendo reformado na infraestrutura dos países membros da Comunidade Europeia. Então, a Itália hoje recebe esse recurso, estão sendo preparados agora e aprovados esses decretos com o novo governo, e dentro desses novos decretos, então, vão começar a abrir os editais para a participação. Temos aí destinação, por exemplo, de 9,2 bilhões exclusivos para portos, retroportos e logística, né? Não só criação de novos portos, mas também toda essa parte da retrologística, as estradas que conectam os portos junto com as ferrovias que fazem o transporte das mercadorias. Existe um outro montante destinado aos aeroportos, que vão ser criados novos aeroportos e modernizados também dentro dos aspectos exigidos pela União Europeia. Enfim, e a União Europeia que vem sempre com essa questão de ser acima um pouco da soberania de cada país, né? Então, essas diretrizes elas têm que ser respeitadas até para poder receber esses recursos que depois são transformados, são retornados à União Europeia como tributos, né, e participação pagas pelos próprios países membros. Esse ponto que hoje recebe a Itália todos esses recursos traz uma previsão interessante, não só dos investimentos e dos editais que vão ser abertos para financiamentos com todo esse recurso da União Europeia, mas também de investidores internacionais. Porque quando se começa uma obra, indiretamente, tem aí vários outros setores, né, que são atingidos e que são beneficiados com isso. Então, empresas no mundo todo
estarão participando. Claro que não é só a Itália, né? A própria Espanha, a Grécia, vários países estão recebendo recursos neste momento pós-pandêmico, mas a Itália, sendo o país que mais recebe o recurso, vai ter uma observação, uma participação maior de investidores estrangeiros também. Isso abre um pouco o aspecto e o mercado para o Brasil, né? A gente sabe que a Itália é o 14º país onde investidores brasileiros têm interesse em investir, então oportunidades vão ter muitas também de participar dos próprios financiamentos que vão ser colocados, que não são exclusivos para empresas italianas. A questão é que vão ser feitos de acordo com cada edital e com cada necessidade do setor. Então, é uma referência interessante, onde podemos aí avaliar, né, o interesse de cada empresário, de cada investidor do Brasil, para o que podem estar acompanhando aqui conosco dentro de todos os editais que vão estar abrindo nos próximos anos. E a previsão de crescimento econômico para a Itália é muito grande, né? Tem uma previsão aí de um crescimento de aproximadamente 1,7%, né, do seu PIB ao ano para os próximos 10 anos. Então, nós temos realmente um crescimento muito importante que acaba trazendo também um resultado fundamental para o setor socioeconômico também na Itália. Então, os investimentos estão prontos aí para ser feitos, os projetos também, e entrando agora o novo governo, acaba trazendo, né, essa necessidade de estar aí cuidando do que realmente serão essas infraestruturas. Estradas, por exemplo, estão sendo já projetadas, principalmente nas áreas agrícolas, né? As áreas urbanas já são bastante cobertas, mas muito mais o mapeamento de áreas agrícolas também. Ferrovias, como eu disse, é um aspecto muito importante para o sul da Itália, cobrir uma malha ferroviária onde hoje não é coberta em vários pontos da cidade. Levar essa parte do sistema hídrico, por exemplo, para regiões de montanha, cidades menores, né, no interior dos estados, enfim, e os aeroportos, que sem dúvida é um ponto fundamental aí para a Itália. Então, temos números bastante interessantes que vão estar aí disponíveis, né? Se quiserem, depois a gente acaba tomando para vocês algumas sugestões também. E queria só comentar ainda que nós temos 2 sistemas que funcionam muito bem aqui na Itália, que é o SACE e o SIMEST, que são espécies de associações, são grupos, né, que dão um suporte, são grupos criados pelo próprio MIP, que é o Ministério da Infraestrutura e Transporte, e que esses ministérios, junto com o Ministério da Economia, criam esses grupos que dão depois todo o suporte para empresas, tanto italianas serem internacionalizadas, quanto para empresas estrangeiras que querem importar seus serviços e sua mão de obra aqui na Itália. Então, existe uma corrente muito boa que também ajuda com os financiamentos, porque esse investimento todo que vem da União Europeia não é só recurso que está livre para ser gastos, né? Vão ser abertos editais de acordo com cada setor e esses editais têm que ser cumpridos por todas as empresas e por todos os grupos que vão participar de acordo com as necessidades. Então, temos aí, por exemplo, financiamentos desde 100%, financiamentos de 80%, a contrapartida como tem que ser feita e os requisitos de cada grupo como tem que ser cumpridos. Então, esses financiamentos são bastante importantes, lembrando que também depende de investimentos privados para o completamento das obras, né? Então, a Itália conta aí com não só o crescimento econômico, mas com um investimento de infraestrutura muito importante para os próximos anos. Na verdade, o mundo todo, né, já vem aí nos últimos anos crescendo muito na questão no setor de infraestruturas. Vocês têm esses números, né, só no ano passado foram mais de, enfim, 6,5 tri de dólares destinados, né, para o setor da infraestrutura, e agora, com esse momento europeu, certamente vai ter aí um incremento importante nos países, não só europeus, mas em todos aqueles que contribuem para esse crescimento e para esse planejamento, né, da modernização e das reformas que serão feitas. Então, eu fico à disposição de vocês, agradeço, Herodes, né, pela oportunidade. Acho que a Itália tem muito, né, com o Brasil, até o próprio embaixador Azzarello, que é embaixador italiano no Brasil, disse isso. Temos o fluxo contrário também de muitos investidores italianos que vão para o Brasil, né? Nós temos mais de 1.000 fábricas, filiais, enfim, só no ano passado foram mais de 15 bilhões de euros
de investidores italianos no Brasil. Esse ano já supera 8 bilhões, apesar de estarmos ainda, né, não com o ano encerrado. Então, temos também um fluxo contrário para quem tem o interesse de estar cuidando, né, e chamando a atenção de investidores italianos no Brasil também. Mas hoje, a grande pérola do momento é realmente esse investimento e todo esse recurso que está sendo destinado aí da União Europeia para os países membros na retomada da crise pós-pandêmica. Então, fico à disposição de vocês, agradecendo essa grande oportunidade de estar colocando aqui, contando um pouquinho do momento italiano. Paulo, me permite só fazer uma observação. Renato, você vai conseguir ficar um pouquinho mais, ou você prefere que a gente abra uma ou duas ou três eu acho que questionamentos? Se quiserem abrir um pouquinho, depois eu tento ficar, até porque eu gostaria de acompanhar a Isadora, mas é que daí eu não posso me comprometer no sentido que se eu precisar correr, eu corro, né? Que só para justificar, a doutora Renata Bueno teve um neném aí recentemente, né, Renata, que está pequenininho ainda, e demanda ainda das questões de amamentação, enfim. Mas, enfim. Então, Renata, assim, uma questão que me ocorre, se a doutora Isadora também não se incomodar, que a gente faça aí alguns questionamentos rápidos antes de dar sequência às atividades. Como que você tem avaliado a participação de empresários, empresas brasileiras? Tem acontecido investimento e participação e prestação de serviço mais intensa de empresas brasileiras na Itália? Há o interesse do governo ao recepcionar empresas brasileiras? Como que você avalia nesse aspecto, assim? Há muito interesse. Inclusive, quando a gente fala, né, nessa ponte econômica entre o Brasil e a Itália, todo mundo pensa nos investidores italianos, porque acha que, de repente, a Itália tem mais dinheiro e que tem interesse de investir no Brasil, que, obviamente, tem muito recurso, manufatura, enfim, vários setores interessantes para a Europa, né? Mas o contrário sempre foi muito bem-vindo. E o próprio Ministério das Relações Exteriores aqui na Itália sempre incentivou muito isso, para que a gente traga também do Brasil e de outros países, enfim, investidores e expertises, know-how, que sejam muito exclusivos nossos aí do Brasil, para complementar também aqui esse tipo de mão de obra, esse tipo de investimento não só financeiro, mas também de mão de obra aqui na Itália. Então, sem dúvida, é muito bem-vindo. Empresas brasileiras já participam, né, de algumas questões, de alguns setores, e a gente tem toda a base aí para poder estar acompanhando isso também, tá? Inclusive, a Itália é o 14º país, tá, que recebe investimentos do Brasil. Que bacana. E uma outra questão que me ocorre também é como os outros países europeus estão se planejando quanto a investimentos na área de infraestrutura, porque, pelo que eu reparo, há uma tendência meio mundial, né? Os Estados Unidos anunciando um valor que passa aí de 480 bilhões de dólares de investimento para esses próximos períodos, a Itália nesses números que você comentou, e os demais, como que você tem avaliado? A Alemanha, a Espanha, de um modo geral, assim, o que você tem? Sim, além da Itália, a própria Espanha, a Grécia também estão recebendo bastante recurso. A Itália é que mais está recebendo, porque foi o país mais atingido pela pandemia e, consequentemente, conta com esse suporte maior, né? Até na própria área da saúde também, na questão no setor de hospitais. Então, existe um cuidado muito especial para isso. E, sem dúvida, outros países também vão estar recebendo. A União Europeia ela é sempre muito democrática na sua distribuição, claro que de acordo com as condições de cada um. Então, a Alemanha, não sei te dizer os números hoje que vai estar recebendo, mas todos os países vão estar contando com esse recurso, sim, da União Europeia, mas a Itália, pelo menos com 100 bi, agora para esse primeiro ano, e até 2026 tem que ser gasto todo esse dinheiro. Então, é uma coisa bastante rápida, né? Entendi. Alguém mais... Tesseroli, você que está incumbido, doutora Isadora, quiser fazer algum questionamento, fique à vontade. Deixa eu aproveitar, então, porque eu também tenho, né, como tinha mencionado ao nosso presidente, o doutor Herodes, sobre um compromisso que tenho aqui no Congresso Brasileiro, que começa às 18 horas. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Doutora Renata, tudo bem? Né? Faz tudo, tempo que falamos. Uma alegria poder aqui, mais uma vez, conversar com você e com essa qualificadíssima comissão. Eu anotei algumas questões que são, e podem ser reputadas até básicas,
mas eu acho que se não houver assim, né, uma resposta pronta, porque às vezes pode parecer básico e ainda ser um ponto a ser debatido até no ponto de vista da Itália, né, como um país. Então, se eventualmente não tiver resposta, a gente pode pensar num ponto futuro e para levantar esses questionamentos que eu acho que pode ser, de algum modo, interessante para quem identifique interessados brasileiros em não necessariamente investir, mas levar, enfim, os serviços que presta lá para a Itália e desenvolver, então, essas áreas que são bastante importantes, não só na Itália, para o Brasil também, e de algum modo aqui tem know-how, né? Então, a primeira dúvida que me surgiu é a origem dos recursos. Não entendi se são recursos do Tesouro Italiano, se é a União Europeia, se vem de um fundo, como que isso está estruturado? Isso, esse recurso é todo destinado pela União Europeia. Então, existe um fundo, que é o Banco Central Europeu, né, onde todos os recursos destinados aos países membros saem desse Banco Central Europeu, obviamente. Tem todo um percurso que passa pelo Parlamento Europeu, passa pela Comissão Europeia, onde isso é aprovado. Então, foi debatido isso durante 2 anos, né, desde o início da pandemia, e agora, já no ano passado, destinado, então, esse recurso para a Itália. Obviamente, para receber esse recurso, o país membro precisa traçar algumas diretrizes com base, né, em decretos governativos, como é o caso agora do que está sendo feito na Itália, como eu falei, que é o Plano Nacional, né, de Recuperação e Resiliência, e também do Plano Nacional Complementar. Então, são decretos que o próprio governo organiza, mostrando para a União Europeia como é que vai gastar esses recursos, e aí a União Europeia, então, aprova e manda, e cada um dos recursos vão ser setorizados, vão ser abertos os editais, e todas as regras são ditadas pela União Europeia. Então, os financiamentos vêm com esse recurso, mas também as regras têm que ser respeitadas, né? Mas tudo pela União Europeia. Veja, eu quis contar para vocês, eu acho que é um momento muito interessante que a União Europeia está vivendo, e a Itália, principalmente por ser o país, né, mais beneficiado por esse momento pós-pandemia. Mas a gente pode, querendo debater, entrar mais especificamente em cada setor, porque existem aí inúmeras possibilidades e debates que já estão acontecendo, né? Eu coloquei aqui algumas novidades que trouxemos aí dos ministérios, que trouxemos, por exemplo, esses 9,2 bi que vão ser investidos exclusivamente para os portos, retroportos, é uma novidade agora dessa semana, então tem bastante coisa acontecendo, e a gente pode estar atualizando, né, para quem tiver interesse em falar de Itália e União Europeia. Legal, obrigado. Acho que foi bastante claro. Eu até tinha anotado aqui, mas você acabou respondendo, e aí eu fiquei com uma dúvida, eu digo mais uma vez, é minha dúvida, né? Então, assim, o dinheiro, ele é oriundo da União Europeia. Sim. Você mencionou que tem decretos governamentais, que você mencionou, como chamam? Isso. Do governo italiano. Do governo italiano, o que acontece? A União Europeia destina o dinheiro, mas ela condiciona aos governos dos países membros, né, de gastarem esse recurso em determinado modo. Então, os países precisam se organizar legislativamente para poder tanto receber o recurso quanto destinar esse recurso de modo correto. Então, é muito criterioso isso. Eu, inclusive, ali no meu currículo, ele colocou ali, né, os assuntos comunitários. Quando a gente fala comunitário no Brasil, eu acho que é prestação de serviço ou comunidade. Não. Aqui, quando a gente fala de assuntos comunitários, é tudo que é dedicado à comunidade europeia. Então, eu como fui da Comissão de Relações Exteriores no Parlamento Italiano, sempre participei muito disso. Então, as diretrizes são muito claras e os países membros precisam respeitar criteriosamente tudo aquilo que é designado o recurso junto com as condições, senão o dinheiro não vem. É bastante, como eu disse, criterioso isso, sabe? Então, os governos precisam se adequar, organizar legislativamente e ter os projetos, né, muito bem elaborados para poder receber esse recurso. Veja, o recurso vem, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né? A remodernização de um porto aqui no sul da Itália, em Lecce, por exemplo. Então, esse recurso vai vir da União Europeia, provavelmente venha direto para o Estado e não passe pelo governo central nacional, venha direto para o Estado, e o Estado destina esse dinheiro e é responsável por fiscalizar e dar esse financiamento. Parte do recurso, às vezes,
a empresa, o privado, quem for, precisa também colocar. Agora, se for só para o setor público, é totalmente financiado pela União Europeia. Se entra parte de benefício privado também, né, por exemplo, uma construção de uma clínica médica, algo assim, aí o próprio privado se responsabiliza em restituir parte desse dinheiro ou não. Então, para cada setor existe uma exigência muito detalhada. Se vai ser recurso totalmente a fundo perdido, como a gente chama, né? Ou se precisa devolver parte do dinheiro, se é público, se é privado. Então, cada setor é bastante específico dentro do próprio edital, quando é aberto, né, para o determinado projeto de construção, enfim, de investimento da infraestrutura. Então, é aberto o edital, o país interessado é o país interessado, portanto, que apresenta esse projeto para avaliação da União Europeia? Os recursos para a Itália já estão destinados, tá? Isso aí já foi discutido via governo europeu, porque existe uma comissão, existe um governo europeu, né? Existe parlamento. Então, esse recurso para a Itália já está destinado, que são os 100 bilhões de euros, mas a Itália precisa agora definir os setores para onde vai, né? Definir os percentuais, se vai para o sul, se vai para o norte, para que setores, se é para o porto, como eu falei, se é para o aeroporto. E então os recursos são destinados de acordo das exigências da União Europeia, mas para a Itália já está definido em 100 bilhões. Entendi. Então, só que se não cumprir os requisitos, não recebe o dinheiro. Sim. Então, a Itália vai ter que realizar, vou falar numa linguagem que a gente entende aqui no Brasil, basicamente, um concurso de projeto, uma licitação, enfim, lançar um edital para convidar, né, chamar todos os interessados para realizar essas atividades inerentes ao que foi já aprovado. Tá. Exatamente, para cada setor. Por exemplo, em Porto, não é que vai ser um edital para tudo que diz respeito à reforma, à renovação, a transferência digital, a transição ecológica. Serão provavelmente vários editais e vários projetos dentro do setor portuário. Então, para a questão de... Eu não sei se fala assim no Brasil, que é retroporto, que a gente chama aqui, toda a parte da logística, né? Do background. Então, é toda a parte das estradas, as conexões, o porto seco, né? O armazenamento, daí são outros projetos. Então, para cada projeto vai ter que seguir um edital, e aí, claro, que é o país, né, que é a Itália, no caso, que vai comandar esse detalhamento, como que isso vai funcionar, mas sempre prestando contas para as regras gerais que a União Europeia já ditou. Legal. Nossa, Renata, claríssimo. Entendi. Tudo que perguntei foi respondido precisamente. Nossa, foi bastante útil para mim. Eu espero que tenha sido útil também para todos. E uma última pergunta só sobre se esses projetos e se essas diretrizes da União Europeia, elas, de alguma forma, direta ou indireta, adotaram ou não a Agenda 2030 da ONU. Se tem essa relação. Claro, inclusive, como eu falei ali, uma das condições imprescindíveis para todos os setores é a questão da transição ecológica, porque temos metas aqui na União Europeia, né? A ONU dita, mas a União Europeia é a mais rigorosa, né? No colocar essas metas ecológicas e com relação ao meio ambiente. Então, a diminuição, né, de emissão de carbono, etc. Então, tudo isso é fundamental nessas reformas. Todas vão ter que atender requisitos de transição ecológica e também da transformação digital. Então, tudo vai ter que ter monitoramento digitalizado, gestão digitalizada. Uma ferrovia, por exemplo, né? Ela não vai mais ter uma gestão de forma que as pessoas controlam ou tem um sistema, vai ser tudo digitalizado para que tenha um monitoramento muito mais eficaz, né, do próprio sistema público. Os portos, enfim. Perfeito, perfeito. Presidente, essa era a minha participação aqui como mediador, e eu peço desculpas já de antemão, mas eu tinha combinado, né? Vou dar uma de cachorro magro, né, porque me fastiei aqui com o conhecimento da doutora Renata, uma amiga de longos anos, temos algumas atividades juntos aí na nossa caminhada. Então, foi uma alegria, mais uma vez, poder te encontrar aqui, conversar e, né, a tua gentileza em responder esses meus questionamentos.
me ajudaram a entender bastante na matéria, e depois, né, se for possível, a gente, em uma outra data, inclusive com a presença da doutora Isadora também, que vai ser interessante, não vou poder ouvi-la aqui, lamento até por isso, mas para a gente conversar, que eu fiquei bastante curioso sobre essas regras, né, da digitalização do serviço no âmbito do saneamento, para conter perdas, enfim, acho que é uma experiência que não vai valer apenas para os empresários que queiram realizar essas atividades sanitárias, mas isso vai poder, de uma certa forma, voltar para o Brasil como experiência, como know-how. Então, fiquei curioso desde já. Mas, então, vou ter que pedir para sair, porque agora eu entro num outro grupo lá para participar do congresso. Então, presidente, devolvo a palavra. Renata, fica aqui meu abraço. Obrigada, um abraço a você, pessoal. É um prazer que a gente tenha compartilhado esse momento. Legal, foi muito, muito bacana mesmo. Doutora Isadora, obrigado. Eu não ouvi, mas fica então aqui meu desejo de um bom trabalho e, se der, a gente consegue se encontrar aqui em São Paulo para conversar um pouco. Então, um abraço para todos vocês aí. Obrigado novamente, doutor Eduardo Terceroli, agradeço aqui as considerações da doutora Renata. Toma a liberdade, Paulo, de dar uma sequência aqui às nossas atividades em decorrência de um aviso de parte da secretária doutora Isadora, no sentido de que, em breve, acabou surgindo um imprevisto de parte do secretário, motivo pelo qual a gente precisará, sem delongas, passar a ouvi-la já de imediato, e sem prejuízo que a gente dê sequência que a conversa depois. Realmente esse pós-pandemia está bastante intenso, tá? Doutora Isadora, então passo a palavra aqui só para a apresentação do doutor Paulo Romano e daí sem delongas para que nós possamos ouvir. Perfeito, obrigado, Herodes. Então, pessoal, a doutora Isadora Cohen está atualmente secretária executiva da Secretaria de Transportes Metropolitano de São Paulo. Ela é sócia fundadora licenciada da ICO Consultoria Integração Público-Privada, e, como já mencionaram antes, presidente do InfraWomen Brasil e fundadora do InfraCast. É a coordenadora do MBA em Infraestrutura, PPPs e Concessões da CEDIM Minas Gerais, integrante do corpo docente da PUC Minas Gerais e da London School of Economics. É certificada pela PMG, CP3P, né, Certified Public-Private Partnership Foundation, e foi secretária do Programa de Desestatização do Estado de São Paulo e chefe da unidade de PPPs também do Estado de São Paulo. Ela atuou como diretora da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos da Prefeitura Municipal, foi sócia da KPMG, líder para o Brasil de Prática de Governo, e foi conselheira e mentora do Vetor Brasil. Doutora Isadora, a palavra com a doutora.